Bem-vindos ao canal Momento de Luz, Palavra de Consolo Espírita. Hoje, vamos refletir sobre um tema que toca o coração de muitas pessoas, o casamento. Por que tantos casais permanecem juntos sem amor? O que o Espiritismo nos ensina sobre os laços que unem duas almas? O tema de hoje é casamento, amor, dever e aprendizado espiritual. Casamento, uma palavra, né? E, nossa, quantas coisas vêm junto. Para uns é puro romance, para outros mais uma parceria. Mas vamos combinar, quase sempre é bem mais complexo do que a gente imagina, não é verdade? Hoje a gente vai tentar olhar o casamento por um ângulo um pouquinho diferente, explorar uma visão mais espiritual da coisa. Vamos falar de amor, claro, mas também de dever. De uns aprendizados que às vezes, olha, dói um pouco. E até daquela ideia meio misteriosa, né? De reencontros de outras vidas. Ok, vamos mergulhar nisso então. A ideia é sacar como, por essa ótica, o casamento vai além do contrato social, do conto de fadas, e vira algo, sei lá, com mais substância. Para essa nossa conversa, a gente está se baseando em reflexões de fontes bem importantes na visão espírita, né? Tipo, ideias que vêm de O Livro dos Espíritos e também de obras Viu Chico Xavier psicografou, com o Emmanuel falando em vida e sexo e o Divaldo Franco trazendo a sensibilidade da Joana de Ângeles em Amor Imbatível Amor. Olha, nossa missão aqui não é dar receita de bolo, tá? É mais tentar pegar a essência do que essas fontes sugerem sobre o casamento. Será que ele tem mesmo raízes divinas? É tipo uma escola para a alma? Ou quem sabe um palco para a gente resolver umas pendências antigas que nem faz ideia que carrega. Para começar, que tal a gente investigar essa ideia de o casamento ser uma lei da natureza? Isso já é forte, né? Uma das primeiras coisas que a gente encontra e que chama atenção é isso aqui. O casamento é uma lei natural, instituída por Deus para o progresso moral da humanidade. Peraí, lei natural, progresso moral através do casamento. Isso já tira a gente do lugar comum, do romance, do contrato. O que significa pensar no casamento assim, nesses termos? A ideia de lei natural aqui, ela vai além das leis que a gente cria, sabe? Sugere algo que faz parte da própria estrutura do universo, entende? Um mecanismo pensado para nossa evolução. Não seria só uma invenção cultural, mas tipo, parte de um plano maior. E o tal progresso moral? Bom, o casamento nessa visão vira o lugar ideal para a gente cultivar umas virtudes que sozinhos talvez fosse mais difícil, né? A paciência, que é testada todo santo dia, a tolerância com as diferenças do outro, aquela necessidade de abrir mão do egoísmo um pouquinho, pensando no bem do casal, da família. É aprender a conviver de perto, né? No fundo, o fascinante é essa virada de chave. O casamento como ferramenta para evoluir. Quase um projeto divino para ajudar a gente a crescer. Faz sentido. A convivência tão próxima força a gente a aparar umas arestas, né? E seguindo essa linha, o material que a gente viu traz uma dualidade bem marcante. Fala de uniões que nascem do amor puro mesmo, sabe? Onde os parceiros estariam juntos num sagrado dever perante a vida. Lindo isso. Mas aí, e aqui a coisa fica talvez mais intrigante, menciona também uniões formadas não pela afinidade, mas pela necessidade de reparação e aprendizado. Essa ideia de reencontro de espíritos que, em outras existências, feriram-se e hoje precisam perdoar-se. Nossa, isso é forte. Quer dizer, então, que alguns dos relacionamentos mais difíceis poderiam ser, na verdade, reencontros planejados espiritualmente. É isso? Olha, essa é uma das ideias mais profundas e, para muita gente, mais transformadoras dessa abordagem toda. Se a gente conecta isso com a reencarnação, que é central no espiritismo, né? Aqueles relacionamentos complicados deixam de parecer só, sei lá, azar, dedo podre, como dizem. Eles ganham um significado, entende? Seriam oportunidades, às vezes cuidadosamente arranjadas, para curar feridas antigas, para reequilibrar umas contas aí do passado. A palavra-chave que salta aos olhos é perdão.
E não um perdão da boca para fora, viu? Mas um processo interno, profundo, de entender e liberar as mágoas que ficaram. Olhar para o parceiro ou para a parceira desse jeito, principalmente na hora do conflito, é um convite para se perguntar: o que será que a gente precisa aprender junto aqui? Que perdão está sendo pedido pela vida? É uma perspectiva que pode trazer um alívio, né? Mas levanta uma questão delicada também. Não teria o risco de usar essa ideia de reparação como desculpa para ficar em relações tóxicas, abusivas, esperando uma cura que talvez nunca venha nesses termos? Qual o limite? Essa preocupação é muito pertinente, muito importante mesmo. A ideia de reparação, ela nunca deve ser lida como um passe livre para aceitar passivamente desrespeito, abuso ou uma infelicidade que não acaba mais. O propósito é o crescimento dos dois, a cura mútua, não a manutenção do sofrimento. O aprendizado pode, inclusive, ser justamente reconhecer que a dinâmica ficou destrutiva e que o caminho para a cura, olha que paradoxo, pode ser a separação. A gente vai falar disso mais pra frente. A reparação exige esforço, consciente, mudança e perdão dos dois lados, tá? Não é resignação de um só. É um ponto crucial para não distorcer a ideia. Entendi. O foco é crescer, não sofrer por sofrer. Clareou. E falando em crescimento, em desafios, o material também fala daquela fase difícil, sabe? Quando parece que o amor esfriou, sumiu. Tem uma citação sobre isso. Quando o amor verdadeiro se apaga, resta o dever. E o dever, vivido com paciência e respeito, é o amor em silêncio, aguardando o tempo da renovação. Isso soa um pouco, meio frio talvez. Como é que se vive esse dever sem que ele vire um peso enorme, um tipo de martírio calado? Olha, é um equilíbrio bem delicado, né? Esse amor em silêncio não é sinônimo de indiferença, de frieza calculada, não. A ênfase está no paciência e respeito. Quer dizer, manter um compromisso, uma lealdade, sabe? Um cuidado com o outro, com a história que vocês construíram, mesmo quando aquela chama da paixão baixou. É como se fosse uma aposta na capacidade da relação de se refazer, na possibilidade de uma renovação. E essa renovação pode vir de várias formas. Pode ser o sentimento que volta diferente, pode ser o amor romântico que vira uma amizade profunda, uma parceria forte, ou até a constatação respeitosa de que o ciclo juntos acabou. Mas, como você bem pontuou, tem um limite. O dever não pode esmagar a pessoa, nem virar desculpa para viver infeliz para sempre. O respeito que a citação fala inclui o respeito por si mesmo. Essa questão do autorrespeito, nossa, fundamental. E isso me liga com outra imagem forte que o material traz, lá do Emmanuel. O lar é uma oficina de almas e não um refúgio de prazeres. Essa metáfora da oficina, ela bate de frente com a nossa busca por felicidade e prazer o tempo todo no casamento, né? Parece dizer, se preparem, que vai ter trabalho. Exatamente, é uma imagem muito poderosa. Porque uma oficina, por natureza, é lugar de quê? De trabalho, de transformar, de lixar, de consertar o que quebrou. Às vezes faz barulho, às vezes suja. Aplicando isso ao lar, a ideia é que o casamento não é só lugar de descanso, de curtição. É um ambiente de trabalho espiritual intenso. É no dia a dia, na rotina, nos perrengues, que as nossas sombras, as nossas imperfeições, o egoísmo, a impaciência aparecem para a gente poder lidar com elas. Mas é também ali que as nossas virtudes, a capacidade de amar, de perdoar, de ajudar, têm a chance de florescer, de se fortalecer. Muda totalmente o jeito de olhar para as dificuldades, né? Talvez elas não sejam problemas para eliminar, mas parte do trabalho que a gente se propôs a fazer nessa oficina. E dentro dessa lógica aí da oficina, vem aquela ideia, que é ainda mais desafiadora. Às vezes, o companheiro difícil é o professor que a vida nos envia para ensinar paciência, perdão e humildade. Caramba! Olhar para alguém que te magoa, que te irrita profundamente e pensar, essa pessoa é minha professora. Uau! Isso exige uma ginástica mental, emocional enorme. Como diferenciar isso de uma dinâmica que é só prejudicial mesmo? Sem dúvida. É um dos conceitos mais exigentes. Pede uma mudança radical de ponto de vista.
Sair do lugar de vítima e tentar buscar ativamente o que tem para aprender ali naquele conflito. Mas é crucial, de novo, fazer aquela distinção que a gente já falou. Isso não justifica, de jeito nenhum, tolerar abuso, humilhação, violência. A linha é o respeito mútuo, sempre. Mas, dentro de relações onde existe esse respeito básico, perceber que as características do outro que mais pegam pra gente podem estar justamente espelhando as lições que a nossa alma precisa. Nossa, isso pode ser libertador. Seja para desenvolver mais paciência, para praticar o perdão, até pra gente mesmo, né? Ou para exercitar a humildade. Transforma o conflito. Deixa de ser um campo de batalha e vira, quem sabe, uma sala de aula. Mesmo que a lição seja bem difícil. É uma linha bem tênue, mas importante de entender essa do respeito. E para equilibrar essa visão talvez mais austera, né, do dever, do aprendizado na oficina, o material traz a sensibilidade da Joana de Ângeles, com um alerta que eu achei fundamental. O casamento sem afeto é como a casa sem luz. Resiste por fora, mas escurece por dentro. Essa imagem da casa escura por dentro, nossa, é de arrepiar um pouco, né? É um contraponto essencial e muito humano. A Joana de Ângeles vem para lembrar a gente que, por mais nobres que sejam os objetivos de aprender, de cumprir um dever, a alma da gente precisa de afeto para florescer. A metáfora da casa sem luz é perfeita. A estrutura está lá, por fora, cumprindo as aparências, as convenções sociais, mas sem a luz do carinho, da ternura, da conexão emocional, o que acontece lá dentro? Fica escuro, frio, sem vida. E essa escuridão interna, ela pode ser um terreno fértil para angústia, para o vazio, até para depressão. E pode até travar aquele progresso espiritual que o casamento deveria ajudar. Fica claro que tem uma tensão aí, saudável e necessária. O compromisso, a perseverança são importantes sim, mas não podem existir à custa da saúde emocional, da necessidade vital de afeto. A oficina precisa de luz para funcionar direito. Essa necessidade de luz, de afeto, levanta a questão: tem que continuar o casamento a qualquer custo? O material parece mostrar dois caminhos possíveis aí. De um lado, diz que há uniões que devem ser mantidas com esforço e oração quando há respeito e propósito comum. Parece um chamado para lutar pela relação, né? Mas logo depois afirma que há outras em que a separação, feita com serenidade e sem rancor, é também uma forma de amor porque permite que cada alma siga seu caminho de aprendizado. Como é que essas duas ideias vivem juntas? Quando que é para lutar e quando é para entender que é hora de seguir em frente? A coexistência vem da análise honesta de como está a relação, sabe? A visão espírita valoriza muito o lar, o esforço para manter, sim, mas não é cega. Quando ainda existe um fio de respeito mútuo, um senso de propósito juntos, mesmo que seja só criar os filhos, por exemplo, a sugestão é usar as ferramentas que a gente tem, o esforço, o diálogo, buscar ajuda, a oração, para tentar a tal resolvação. Agora, quando a convivência virou um foco de destruição mútua, quando o respeito acabou de vez, ou quando um dos dois está sendo sistematicamente anulado, humilhado, aí a separação pode ser vista não como fracasso espiritual, mas como um ato de lucidez e até de amor. Um amor que reconhece que aquele ciclo de aprender juntos acabou, ou ficou tóxico, e que liberar o outro e a si mesmo para novos caminhos é a atitude mais construtiva. A chave é o jeito como isso é feito, com serenidade, buscando não guardar rancor, tentando preservar o respeito que for possível. E o texto bate numa tecla crucial nesse ponto, um aviso que parece ser o fiel da balança. Permanecer junto, sem amor, sem respeito ou sob humilhação, não é prova espiritual, é esquecimento de si. Isso é muito forte. Parece dizer que se anular, se apagar em nome de um suposto dever ou sacrifício, não é esse o caminho de evolução que está sendo proposto. O respeito por si mesmo vem primeiro. Exatamente. Essa frase é um marco ético fundamental dentro dessa visão toda.
Ela põe um limite claro para a ideia de perseverança, de dever. Se submeter a uma relação que te degrada, onde a sua dignidade é pisada, não é visto como virtude, como prova de evolução. Pelo contrário, é esquecimento de si, é negar o próprio valor como ser espiritual que está aqui para evoluir, o que por si só já é um desvio do propósito maior de progresso moral. O equilíbrio que se propõe é sutil, mas essencial. Valorizar o compromisso, a família, a chance de aprender no lar, sim, mas nunca ao custo da própria integridade, do autorrespeito, do bem-estar básico. O objetivo é o crescimento mútuo, e isso às vezes pode significar reconhecer que os caminhos precisam se separar para que esse crescimento continue sendo possível para os dois. Essa clareza sobre os limites é libertadora de certa forma. E para onde tudo isso leva a gente no fim das contas? O material parece que direciona o foco para algo mais íntimo, mais interno. O verdadeiro casamento começa dentro de nós quando aprendemos a amar com ternura, compreensão e liberdade. A qualidade da relação lá fora depende, então, de um trabalho aqui dentro. É isso. Precisamente. É uma conclusão que traz a questão para dentro da gente. Sugere que, mais importante do que o estado civil no papel ou como a relação parece por fora, é o nosso casamento interior. Ou seja, o desenvolvimento da nossa capacidade de amar de um jeito mais maduro, mais completo, mais incondicional, talvez. Um amor que, como diz a citação, envolve a ternura, o cuidado, o carinho genuíno, a compreensão, a empatia, aceitar o outro como ele é, com luz e sombra, e a liberdade, amar sem querer possuir, sem controlar, respeitando a individualidade do outro. Cultivar essa qualidade de amor dentro da gente seria a verdadeira base para construir relações saudáveis, significativas. Seja casamento formal, união estável, o que for. E mesmo quando um relacionamento termina, parece que tem uma mensagem de esperança ali, uma ideia de que o esforço não foi perdido. E mesmo que o relacionamento termine, o amor que foi vivido, esse nunca se perde. Ele se transforma em aprendizado e luz. Isso traz uma perspectiva diferente sobre términos, né? Uma ideia de que algo de bom sempre fica, por mais difícil que tenha sido. Sim, é uma visão que dá um novo significado para a experiência da separação. Nessa ótica, o sucesso de um relacionamento não se mede só pelo tempo que durou, se foi até que a morte o separe ou não. Mede-se também, e talvez principalmente, pela qualidade do amor que foi trocado ali, pelas lições que foram aprendidas, mesmo as doídas, pelos desafios que empurraram a gente para frente. Todo o amor genuíno que foi vivido, todo o aprendizado que foi conquistado, isso se integra na nossa bagagem espiritual. Mesmo que a relação acabe, essa vivência vira aprendizado e luz, recursos internos que vão iluminar a gente, ajudar a navegar as próximas relações com mais sabedoria, mais consciência. Desse jeito, nada do que foi vivido com amor e sinceridade se perde de verdade. Então, recapitulando rapidinho os pontos-chave que a gente explorou aqui. Vimos o casamento apresentado não só como um contrato, mas como uma lei divina para o nosso progresso moral. Vimos aquela distinção entre uniões por afinidade, por amor, e aquelas que são tipo reencontros para reparar coisas, para aprender junto, exigindo perdão. Discutimos aquele equilíbrio tenso, mas necessário, entre o dever, a paciência e a necessidade vital de afeto para a relação ser saudável. Refletimos sobre a metáfora do lar como oficina de almas, né? Lugar de trabalho espiritual intenso. Reconhecemos que a separação consciente e respeitosa pode ser legítima em alguns casos, como um ato de autorrespeito, e no fim chegamos à ideia de que a base mesmo está no casamento interior, na nossa capacidade de amar, e que todo amor vivido vira aprendizado, vira luz para o futuro. Resposta fácil, nem manual para o casamento perfeito, né? O que ela faz é adicionar camadas de significado para essa experiência tão complexa que são os relacionamentos. É um convite para a gente olhar para as nossas uniões, as que já foram, as atuais e as que virão, não só pelo lado do romance ou da conveniência, mas como chances potentes para a gente crescer,
para curar umas feridas antigas e, acima de tudo, para desenvolver um amor mais consciente, mais profundo. Aquele amor que, como a gente viu, começa a ser construído aqui dentro. Talvez essas ideias tragam um entendimento novo, ou talvez só mais perguntas instigantes sobre as nossas próprias jornadas afetivas. E para deixar uma sementinha para reflexão, que tal pensar nisto aqui? Se a gente parte da ideia de que algumas uniões são mesmo reencontros para reparação, onde perdão mútuo é a chave para evoluir, como seria se a gente aplicasse conscientemente a prática do perdão, não só perdoar o outro, mas também perdoar a si mesmo pelas próprias falhas naquela dinâmica, a um relacionamento que hoje está desafiador, está meio parado? Que transformações concretas essa atitude poderia trazer para a dinâmica do dia a dia? Fica aí a reflexão. Se esta mensagem trouxe paz ao seu coração, curta, comente e compartilhe com alguém que precise de uma palavra de conforto. Siga o canal Momento de Luz, Palavra de Consolo Espírita e continue conosco nessa jornada de fé e aprendizado. Que Jesus abençoe sua casa, sua família e seu caminho. Até o próximo episódio!